Vamos agora para a nossa série de mensagens, penúltimo capítulo sobre praticando o caminho. Uma série de mensagens que tem falado muito ao meu coração e que eu lamento que ela esteja no processo de aterrissagem. Semana que vem nós vamos falar sobre jejum e nós encerramos essas disciplinas espirituais, que são 9, e com a introdução são 10 mensagens que você pode ver, ouvir, revisitar, quando você quiser, para poder construir mais e mais o seu relacionamento com Jesus. Não sei se você percebeu, mas todas as mensagens, elas partiram de um pressuposto: analisar a sociedade que a gente vive, tirar de recursos do mundo atual, de eruditos, estudiosos, de psicologia, de sociologia, formas para que a gente possa compreender o modelo que vivemos de pós-modernidade e usar esse modelo para olhar nas Escrituras quais foram as resistências que a Bíblia apresentou no modelo de Jesus, para que a gente possa neutralizar as práticas seculares, ou seja, toda a formação e ensino do mundo contra nós, que nos desvia do caráter de Cristo. O que acontece conosco hoje também aconteceu com os discípulos há 2000 anos atrás. E a gente faz mergulhos nas Escrituras e mergulhos nos dias de hoje, para que a gente possa ver o nosso combate e encontrar ferramentas e recursos para superar e vencer essa batalha contra toda a liturgia, prática cultural que nos afasta do reino e do propósito de Deus. Hoje falaremos sobre comunidade, praticar a comunidade, praticar a igreja, praticar a comunhão com o povo de Deus. E para que a gente possa falar sobre isso, eu acredito ser fundamental e necessário a gente ir para a narrativa bíblica mais exata e também mais precisa sobre o que é a comunidade de Cristo, como ela se comporta e quais são os valores que estão intrínsecos a ela. Essa narrativa é importante, é um porta-retrato poderoso da igreja primitiva e foi escrita para que a gente pudesse ter como padrão e como modelo. Não vamos fazer uma leitura apressada, não vamos correr com ela, se saborear e quais são os valores em cada momento que nós a lemos. Veja só que isso está registrado em Atos capítulo 2, o versículo 4, que diz assim: mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias, vamos parar aqui um pouquinho, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. A palavra reunir não tem no grego original. É uma expressão que os têm. A palavra original é perseveravam no templo. Ou seja, perseveravam significava que eles estavam ali cotidianamente e é traduzido como reunião. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Partir o pão em casa também não está no grego original. Está assim: partir segundo casa. A tradução não faz sentido no português, não é verdade? Mas a ideia é: partiam pão nessa casa, naquela outra casa. O segundo casa significa casa seguinte, ou seja, partindo o pão na próxima casa. Era um movimento constante, contínuo e rotineiro da igreja primitiva, que fazia uma refeição. Sim, o partir o pão, que é a mensagem da ceia de Jesus, junto com o cálice, acontecia em refeições comunitárias, em refeições que os próprios discípulos de Jesus aprenderam a fazer. Comiam, bebiam e participavam do pão e do cálice como uma referência à ceia do Senhor. Só que eles faziam isso de duas maneiras: com alegria e singeleza de coração. E veja o resultado, o que acontece: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando você lê uma mensagem como essa, um extrato de texto como esse, imediatamente você fica empolgado porque parece que é um registro histórico. Você olha e diz: ah, que bom saber disso. Porque parece que foi colocado ali de uma maneira casual e informal. Parece um texto um tanto quanto inofensivo. Um porta-retrato que fica na prateleira da nossa casa e a gente dá uma olhada para lembrar de tempos nostálgicos e que a gente não vive mais e dizer: ah, como era bom aquele tempo. E a gente tem o costume de olhar para esse texto na mesma proporção. Como era boa a comunhão da igreja primitiva. Ah, como eles viviam numa vida de excelência como comunidade. E nesse ambiente a gente pode perder o sentido. E se esse texto bíblico não for apenas um registro histórico? E se não for apenas o fruto de uma habilidade de um escrivão que pensou em catalogar um movimento rotineiro e escreveu no seu diário como viviam os primeiros cristãos de uma maneira desproposital e sem intencionalidade?
E se esse texto, ao invés de ser apenas um registro histórico, for um ato de subversão, for uma oposição ao modelo vigente? E se esse texto estiver trazendo alguma coisa que para nós está perdida, no fato da intencionalidade de registrar a primeira comunidade e dizer, eles viviam dessa maneira em oposição a... Só que você percebeu que não existe esse fato nas Escrituras. Ele não faz um comparativo com a oposição ao ambiente. Por quê? Porque o ambiente é pressuposto. O ambiente já estava lá. Ele não precisava descrever o ambiente para dizer como a igreja vivia em oposição. A igreja era o antagonismo. A igreja era o contrassenso. Essa comunhão de Atos 2, 44 ao 47, já era o contramaré de uma sociedade que estava vivendo em um outro modelo de comunhão e de comunidade. Mas vamos por partes. Primeiro, quem é que escreve esse relato? Esse relato é escrito pelo Lucas, o evangelista cujo evangelho leva o seu próprio nome. Lucas, ele é letrado, ele é educado no helenismo, ele conhece a cultura grega e romana. Segundo os estudiosos, Lucas tem o grego mais refinado de todos os escritores do Novo Testamento, mais que o apóstolo Paulo, inclusive. Lucas, ele tem um modelo, um estilo muito próprio, que mostra que ele é erudito, ele é inteligente e ele é formado na alta educação grega. Isso traz para nós um contexto. Ele conhecia o ambiente que ele estava e fazia leituras da sociedade. Segundo, Lucas também, ele além de ser um escrivão, um historiador, ele é também um sociólogo naquele momento e um teólogo. Ele junta várias classificações para fazer registros importantes para a igreja e ele traz isso com uma habilidade imensa. Ele mostra muito mais do que fatos que acontecem. Ele seleciona eventos e traz isso com uma característica teológica. Inclusive, você pode ler Atos capítulo 1, versículo 1, que ele diz assim: ó Teófilo, o amigo dele para quem ele escreve e dedica o livro de Atos. Eu já me dediquei a conhecer mais sobre a história de Jesus e me apliquei ainda mais a averiguar os fatos que eu passo a descrever a você nesses últimos dias. Ele é um averiguador, ele é um investigador de fatos, ou seja, o que ele quer registrar tem profundidade histórica, social e teológica. Então nós estamos diante de não apenas um descritivo inofensivo, inócuo. Nós estamos falando de mais uma bomba atômica do que um vento suave num domingo à tarde. Nós estamos falando mais de um abalo sísmico do que qualquer tipo de apenas algum tremor momentâneo. Lucas está trazendo uma bomba para o senso de comunidade que perpassava na cultura da época. E deixa eu mostrar para você onde é que está essa cultura. Principalmente em relação às refeições. No mundo antigo, o principal movimento de entretenimento e de comunhão que as pessoas exerciam não era ficar assistindo Netflix, porque não havia. Não era frequentar lugares como shoppings ou espaços a céu aberto de compras, porque isso não havia. O principal movimento de entretenimento daquele mundo eram os banquetes, as refeições comunitárias. E existiam pelo menos 2 banquetes que eram muito próprios da sociedade greco-romana, que Lucas convive e sabe muito bem do que se está falando. Veja bem, o primeiro banquete que eu gostaria de falar para você era chamado de simpósio. O simpósio era um banquete ou era uma refeição oferecida depois da refeição principal. Ele era regado a muito vinho, a muita bebida e também a muita orgia e prazeres. Através desse movimento, os intelectuais, os eruditos, a classe social erudita daquela época se reunia para filosofar e para criar diálogos e discussões sobre assuntos dos mais diversos e sensíveis. Política, economia, ética, poesia, artes, eram esses temas que visitavam simpósios. Inclusive, Platão escreveu um pequeno livreto chamado O Banquete, que a tradução literal é simpósium, que significa uma reflexão sobre o amor e a felicidade. E lá você vai encontrar muitas descrições sobre orgias e bebedeira, porque isso libertava o espírito do filósofo para que ele pudesse encontrar nesses lugares de reflexão profundidade daquela discussão e daquele diálogo. Era comum na sociedade grega esses ambientes, mas era para poucos. Era para intelectuais, classe prestigiada, cidadãos honorários da sociedade grega. Mas além do banquete chamado simpósio, também havia o convívium. O convívio já é do lado romano. E não era um banquete de elaboração de ideias ou de reflexões filosóficas. O convívio era uma demonstração de força, poder e honra.
Numa sociedade daquela época que dividia o mundo entre vergonha e honra, mostrar o seu poder de fogo, o seu poder de mando, era algo fundamental para qualquer cidadão romano. Eles convidavam várias pessoas para suas casas, as salas de jantar, e nessas salas eles demonstravam, através de banquetes, a qualidade da comida, a qualidade do vinho, a opulência do ambiente. Eles demonstravam a força, a honra, o domínio, o poder e o status social daquele grupo. Então, o convívio nada mais era do que uma refeição de apresentação de status, e as pessoas privilegiadas das camadas mais nobres da sociedade eram convidadas. Ser convidada para o convívio já era um prestígio imenso. Sentar próximo ao anfitrião no triclinium era ainda mais poderoso e mais prestigiado. Deixa eu explicar o que era o triclinium. Na verdade, é uma palavra latina que significa 3 divãs. Lá na mesa central da sala de jantar romana, haviam 3 divãs, onde se reclinavam em cada divã 3 pessoas. Então era comum que os banquetes tivessem 9 pessoas. E essas 9 pessoas eram separadas por categorias. As mais importantes, mais próximas do anfitrião que oferece o banquete, as menos importantes, mais distantes, e aquelas que não serviam para nada, nem convidadas eram. Ou seja, era uma manifestação de estrutura social que manifestava exclusão, partidarismo, que manifestava sobre aquelas pessoas um certo tipo de prestígio social, onde os menos favorecidos e menos importantes eram simplesmente excluídos desse ambiente. Aí vem a conversa de banquete ágape. Atos capítulo 2. O Lucas não precisa falar sobre isso, porque na cultura que ele estava, as pessoas já entendiam dos banquetes romanos e os banquetes gregos. As pessoas sabiam o que era o triclinium. Elas sabiam o que era ser excluída ou ser convidada. Elas sabiam as divisões sociais. Elas estavam dentro dessa sociedade. Então Lucas não precisa falar contra isso. Ele só precisa falar sobre uma alternativa do reino de Deus. Que o reino de Deus não é como a sociedade greco-romana. Que o reino de Deus é uma alternativa viável, que inverte a lógica daquela comunidade e daquele povo. Então, quando ele registra Atos 2, 44 ao 47, ele está dando um golpe fatal na estrutura social daquela época e dizendo: a igreja cristã não atende aos princípios das liturgias seculares. Ela não se modela ao modelo anti-reino, ao modelo antibíblico, ao modelo anticristo e diabólico de um mundo sem Deus. Ela não importa esses valores, pelo contrário, ela é uma resistência, ela é uma subversão a esses valores mundanos que trazem para a vida em comunidade a distância de Deus. Então veja bem, enquanto havia o simpósio, o convívio, com a estrutura de triclinium, havia o banquete ágape. Ágape significa amor, o banquete do amor, porque era completamente contrassensual para aquela época. Porque na mesa do Senhor, no convívio da comunidade, não tinha rico, não tinha pobre, não tinha homem, não tinha mulher, não tinha escravo e não tinha livre, não tinha sábio e não tinha indouto. Tinham pessoas, gente que colocada à mesa era considerada amada, acolhida. E o que elas fizeram para estar na mesa não era o que elas tinham, não era como elas eram, não era o que elas possuíam e nem o que elas faziam. Era pura graça, pura misericórdia. E isso é um golpe fatal à sociedade da época, onde a estrutura social ditava um modelo totalmente anti-reino. E a igreja cristã primitiva vem com a ceia ágape, com o banquete do amor, para dizer que todos são convidados. E ali não há separação de classes, e que ali existe olho no olho, ali existe vida na vida e uma partilha da história humana. O problema é quando esse banquete do amor sofre com as liturgias seculares e se contamina. Sim, nós sofremos esse mesmo risco. O risco das liturgias seculares, culturais, mundanas, que também nos ensinam e nos formam, que também ditam as regras e nos criam a sua imagem e semelhança, contaminarem o nosso sistema cristão, evangélico, a partir do evangelho, o nosso sistema de valores do reino, e ele passa sutilmente a distorcer, corromper a nossa estrutura de fé cristã, e de repente o que é mundano se torna aceitável no cristianismo. Nós corremos o mesmo risco.
A sociedade greco-romana mudou de nome, mudou de vestimentas, mudou de cultura, mas não mudou de essência. Ela ainda está no nosso meio, corrompendo o nosso senso de comunidade, de povo, de igreja e também de comunhão. Por isso o convite para nós é olhar se o nosso banquete ágape, a nossa ceia do amor, como estamos fazendo nesse dia, é de fato a comunidade de Cristo. Porque pode ser que nós estejamos deformando ou corrompendo essa comunidade, e importando esses valores de fora, das liturgias seculares, e nos afastando do aprendizado com o Mestre Jesus. Só que nós não somos os primeiros a sofrer com isso. Já nos tempos bíblicos do Novo Testamento, isso já aconteceu uma vez. E o apóstolo Paulo, defensor dos valores e do princípio do reino, se levanta com uma voz profética a uma igreja chamada Igreja dos Coríntios. E nessa igreja, Paulo vê a epidemia das liturgias seculares e tem que escrever a eles para repreendê-los. A igreja de Corinto estava situada nessa cidade que era uma metrópole da época. Ela ficava na parte sul da Grécia, no istmo de Corinto, onde muitos mercadores e navegantes passavam por ali para poder fazer os seus negócios. Uma cidade plural, uma cidade com muitos ricos e pobres, uma cidade com muitos pagãos, com muitos judeus, uma cidade polifônica, com muitos idiomas também. Nessa metrópole, nessa Babel da Grécia, existe uma igreja que importa para dentro dela os comportamentos dos coríntios. Viver como coríntio naquela época, e você pode procurar em estudos bíblicos, era viver com senso moral inferior, era viver com práticas indecentes, viver de modo libertino. E Paulo escreve aos coríntios dizendo: a ceia e o banquete ágape foi contaminado pela cultura. Vocês não são mais igreja de Jesus. Vocês estão perdendo a essência. Porque quando vocês se reúnem, não é mais a ceia, não é mais o banquete ágape que vocês desfrutam. Vocês desfrutam agora do banquete de Roma, do banquete da Grécia, mas não mais do banquete do reino. Isso é sutil. Sutil ao ponto de ele escrever sobre a ceia. Em 1 Coríntios capítulo de número 11, repreendendo essa igreja da seguinte maneira: quando vocês se reúnem, quando vocês se juntam, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês vão à igreja, vocês frequentam o culto, mas não é a ceia que vocês comem. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Partidarismo, individualismo. Assim, enquanto um fica com fome, porque é pobre, e esperava se reunir na igreja para poder ter a sua refeição do dia, o outro se embriaga, porque é muito rico, e chegou mais cedo que todo mundo, e encheu a cara antes de esperar pelos demais. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Olha a ironia do apóstolo Paulo. Vocês não têm casa onde comer e beber, não? Ou desprezam a igreja de Deus, a reunião da casa de Deus, e humilham os que nada têm. Veja só a palavra, os que nada têm. Uma composição social que estava sendo prejudicada por uma igreja que dizia que era de Jesus, mas se comportava como Grécia e como Roma. E então ele diz: que direi a vocês? Eu os elogiarei com isso? Certamente que não. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo faz, um raio-x do comportamento de uma igreja que tinha perdido a sua essência da ceia e da comunhão e da refeição ágape, que era a refeição do Senhor. Deixa eu explicar para você o que acontecia. Naquela sociedade estratificada, haviam as pessoas que tinham melhores condições, eram os patrões, profissionais liberais, e eles podiam fechar o seu comércio mais cedo ou delegar isso para um funcionário e ir para a igreja para chegar mais cedo e participar da refeição ágape, da comilança da igreja primitiva, que tinha o cálice e o pão como elemento central da sua convivência e comunhão. Eles chegavam mais cedo. Agora, o mais pobre, ele precisava trabalhar, ele precisava fechar o caixa, ele precisava conferir o estoque, ele precisava enviar os relatórios, então ele saía depois de todo mundo. E precisava depender do transporte público, ônibus lotados, metrôs que não funcionavam da maneira correta. O que acontecia? Eles chegavam tarde demais para a refeição. E quando eles chegavam, a camada social mais privilegiada já tinha se embriagado e comido tudo. E os demais não podiam nem participar de uma refeição com dignidade. Paulo diz o seguinte: vocês estão reproduzindo para dentro da igreja o que Grécia e Roma fazem com seus cidadãos. Excluem, afastam. Então vocês não comem a ceia do Senhor quando assim fazem. Irmãos e irmãs, a minha preocupação é se a gente, como igreja, de uma maneira sutil e cega, não estejamos de alguma forma devolvendo para o cristianismo uma cultura que seja secular e profana. Um modelo que a gente está importando de individualismo,
de consumismo, de temor e de medo que a gente carrega para as nossas relações cristãs e que dizemos que isso é um novo tipo de cristianismo, sendo que não é. Isso é só Grécia e Roma travestida de pós-modernidade. A gente precisa ser uma voz subversiva. A gente ainda precisa ser uma alternativa viável do reino de Deus. No mundo que afasta, exclui, no mundo que classifica, no mundo que valida, no mundo que traz preconceito, nós precisamos ser a voz do reino. Caso contrário, nós importaremos o mesmo sistema. E pode ser que o apóstolo Paulo diga, segundo a IPI de Maringá, sobre a refeição que vocês fazem juntos, a ceia do Senhor uma vez por mês. Eu não nos louvo por isso. Eu não gostaria de ouvir essa palavra. Eu não gostaria de ser o receptor de uma mensagem tão dura como essa. Mas eu gostaria de abrir os meus olhos enquanto pastor e líder dessa comunidade, para que você, assim como eu, entendamos que participar da ceia não é um ritual de uma vez por semana. Não é uma doutrina que a gente pratica uma vez por mês. Não é algo que nós fazemos numa igreja denominacional. Mas é um estilo de vida do reino de Deus. A mesa é uma estrutura que Deus nos deu para que a gente possa resistir a um mundo que classifica, exclui, afasta e banaliza as relações, tornando as pessoas fruto do que elas possuem, têm e consomem. Já era assim há muito tempo atrás. E não creio que isso tenha mudado nos nossos dias. Pastor, como é que a gente faz? Como que a gente pode ser uma força de resistência? Vamos pegar um cartaz e sair marchando pelas ruas de Maringá? Não, não é isso que a gente precisa fazer. Vamos construir um templo maior e convidar mais pessoas a sermos uma igreja bem influente? Não, não foi isso que Jesus deixou. Jesus deixou a comunidade. E ao invés de deixar templo, doutrina e liturgia, Jesus deixou a mesa. E ele disse para a gente fazer isso em memória dele. Porque isso é revolucionário, isso é contrassenso, numa cultura que exclui, numa cultura que consome, numa cultura que opera pelo medo e pela tristeza. O evangelho de Jesus e a mesa é central como modelo de resistência. E para a gente resistir bem, que tal a gente resistir pelas escrituras? Lembra o texto que eu li com você? Atos 2, 42 ao 47. No 46 tem o centro dessa mensagem. E 3 verbos de resistência aparecem ali para os aprendizes de Jesus. Ficarem firmes contra a Grécia e a Roma. E para você que me ouve aqui ou você que assiste pela internet, para ficarmos firmes contra a cultura pós-moderna e secularizada. O primeiro verbo de ação é reunir. Eu disse para você que essa palavra não apresenta no grego. A palavra que está lá é perseverar. Por que será que o Lucas, ao invés de colocar uma palavra estavam, reuniam, ele coloca a palavra perseverar? Porque ficar com gente precisa de perseverança. Não é fácil a convivência. Gente é difícil. Gente pisa no nosso calo. Gente nos machuca, decepciona, quebra as nossas expectativas. É ou não é? Não é fácil lidar com gente, não é fácil conviver com gente, não é fácil reunir com gente. Por isso que Lucas diz, perseveravam no templo. Ou seja, era uma ação intencional, era uma ação de força para provocar a unidade. As pessoas costumam dizer que a união faz a força. Isso é mentira, sabia? A união não faz a força. É a força que faz a união. A minha decisão de estar com você, é a minha decisão de te tolerar, de te respeitar, é a minha decisão de conviver com você, é a minha força empregada no convívio que nos faz ser unidos. Por isso que nós precisamos olhar para esse texto e dizer que igreja só consegue ser igreja com intencionalidade e perseverança, porque gente é difícil, gente dá trabalho e a gente precisa aprender a conviver com gente. Milor Fernandes é um escritor, articulista carioca, já falecido, famoso pelas suas anedotas, e ele tem uma das mais magistrais. Ele diz assim, grave essa: como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Eu vou repetir para você, não está na Bíblia, mas pode ser um apócrifo seu agora, um deuterocanônico. Como são felizes, ou melhor, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Você olha daí e diz, olha, eu admiro o pastor Denis. Convive com ele para você saber. Talvez você queira mudar de igreja. E aliás, talvez seja esse o movimento que muitas pessoas fazem. Elas convivem com seu líder, se decepcionam e procuram outra igreja. Convive com seu líder, se decepciona e procura outra igreja. E essa ciranda não para nunca. Por quê? Porque basta conviver que algo se desvela. Ou seja, se revela. Tira-se o véu. E a gente consegue ver que pessoas decepcionam. Porque pessoas não são perfeitas.
Lucas diz, eles perseveravam, porque gente precisa de gente, mas precisa de uma amálgama, precisa de um cimento para isso, uma cola. E a cola é a perseverança para a gente ficar juntos. O problema é que quando a gente idealiza a comunidade e leva ela a um lugar de perfeição, geralmente a gente se frustra e tropeça. E é aí que muita gente está ferida com igreja, gente está ferida com comunidade. Não porque a igreja lhe fez dano ou lhe mal, mas porque a sua expectativa acabou destruindo o seu coração. Por isso, vale a pena citar aqui um pastor que conviveu no período nazista e foi executado pelo poder nazista algumas semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial. É um pastor de origem alemã e origem luterana chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele trouxe essa frase que para mim é simplesmente fantástica. Diz assim: quanto mais cedo esse choque de desilusão, esse choque da comunidade perfeita que a gente busca, sabe? Quanto mais cedo esse choque de desilusão atingir o indivíduo e a comunidade, melhor para ambos. Todo sonho ou desejo humano que é injetado na comunidade cristã é um obstáculo à verdadeira comunidade e deve ser banido para que ela sobreviva. Agora preste atenção nesse destaque. Aquele que ama o sonho da comunidade perfeita, idealizada, aquele que ama o sonho da comunidade mais que a própria comunidade, torna-se destruidor desta, mesmo que as suas intenções pessoais sejam as mais honestas, sinceras e altruístas. Eu sei que você está tentando defender uma comunidade, eu sei que você está tentando defender um sistema, mas quando você idealiza, romantiza uma igreja, uma reunião de pessoas como se fosse perfeita e não tivesse quebras de expectativas ou de decepções, você se torna o principal destruidor da comunidade. Paradoxal, não é verdade? Mas deixa eu explicar como isso acontece. Você vem para uma comunidade onde tem gente, mas você acredita que aqui é uma comunidade de gente perfeita. Que aqui as pessoas não traem, que as pessoas não maltratam, que as pessoas não têm seus dilemas e seus problemas. Então você ergue uma expectativa elevada. Só que é o que acontece, você não consegue chegar lá. E aí você senta na mesa e começa a falar mal da liderança para os seus filhos e para o seu cônjuge. Você vai visitar um amigo e começa a falar mal da sua comunidade porque ela não atendeu uma expectativa que você tinha. Você começa a falar mal de pessoas que convivem na sua comunidade porque elas não são do padrão que você imaginava. Ou seja, você era o que mais queria uma comunidade idealizada e perfeita, mas se torna um maior destruidor e você se torna o maior detrator dela. Ao invés de ser um promotor da comunidade imperfeita, mas que é composta de gente, você se torna um detrator dela falando mal dela. Interessante, né? Que inteligência de Bonhoeffer ao entender esse propósito. Por isso que reunir é um ato intencional. Nem sempre a gente vai ter vontade, nem sempre a gente vai ter aquele quentinho no coração, mas é uma necessidade. Aliás, por falar em necessidade, 2000 anos antes de Bonhoeffer, o autor da epístola aos Hebreus escreveu em Hebreus 10, 25 a seguinte frase: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Veja que a palavra não deixe de se reunir é um ato intencional e de perseverança. Segundo, é para se encorajar. A reunião é para encorajamento. A palavra encorajar é a mesma que Jesus usa em João capítulo 16, quando fala do Espírito Santo. Lembra? Eu darei a vocês um outro consolador, um outro encorajador. A palavra é paracletos. Sabe o que a igreja é na vida um do outro? Sabe o que nós somos enquanto comunidade? Somos a ação do Espírito Santo, o bálsamo da presença de Deus. Somos o paracletos da graça de Deus para confortar, consolar, encorajar e incentivar as pessoas à fé. Por isso, reunir-se é fundamental, não apenas no domingo de ceia uma vez por mês, não apenas nos cultos dominicais, mas se reunir como povo de Deus é fundamental em qualquer passo e etapa da nossa história. Essa é a primeira palavra de resistência: reunir, perseverar. A segunda é a palavra partilhar. Palavra bonita, que traz o sentido de que quando as pessoas iam para o banquete ágape, a ceia e a mesa, cada uma levava o seu pão, o seu alimento. E quando elas levavam o seu pão, elas levavam juntos o quê? A história, suas vidas. Pão e vida se misturam. Pão e história se complementam. As pessoas não colocam algo na mesa e saem dela para viver suas vidas solitárias. Elas levam à mesa também as suas dores, seus dilemas, suas lágrimas, seus sucessos, suas vitórias, seus pecados. Tudo isso elas levam para a mesa. E a comunidade primitiva é o lugar para isso. É um hospital onde o doente pode falar da dor. É um lugar onde as pessoas podem celebrar a sua vitória. É um lugar de celebração e festa comunitária, porque eles partilhavam o pão,
a vida e a história. Se no primeiro movimento a igreja resistia contra o individualismo dos nossos dias que é radical, que é fruto do nosso egoísmo junto com o indivíduo, esse aqui é uma igreja que se reúne contra o consumo. Porque se eu levo para a mesa, eu sou provedor. Se eu levo para a mesa, é porque eu tenho algo a ofertar e não apenas para consumir. Se eu vou à mesa sem nada, eu sou apenas um consumidor. Por isso que eles compartilhavam pão, eles trocavam pão, porque viviam juntos como comunidade. Esse é o princípio. Se nós quisermos ser consumidores, como esse mundo prega que a gente deve ser, a cultura do clientelismo, eu vou na igreja para consumir uma boa pregação, um bom louvor, uma boa estrutura para os meus filhos, e não levo pão, não levo vida, não carrego a minha história para essa igreja, eu só sou um consumidor dela. E a igreja primitiva não vivia num individualismo excludente e não vivia num consumismo clientelista. A igreja primitiva trabalhava com reunião e também com partilha da vida e da história. Eles partilhavam e nessa troca eles cresciam. Nessa troca eles se complementavam. E aqui eu tenho uma ilustração interessante para te dar. Bem bíblica, inclusive. Vamos começar. Quantos aqui estão fazendo álbum de figurinha da Copa 2026? Levanta a mão para eu saber. Você está animado, é isso aí, levanta. Eu tenho um monte de irmãos que estão preocupados. Não é pecado, irmão, pode levantar a mão. Você que troca figurinhas, tem álbum, levanta a mão para eu saber. Muito bem, eu também troco, tá tudo certo, não é pecado. Inclusive, há algo bíblico em trocar figurinhas. Calma, não desligue o YouTube agora e não saia para tomar água. Você precisa ouvir, senão vai me chamar de herege. Estava eu com o meu filho essa semana, viajando no interior de São Paulo para visitar minha sogra no feriado. E o meu filho queria comprar mais pacotinhos pro álbum de figurinha. Só que chega no momento que a gente tem tanta figurinha já no álbum que começamos a comprar repetidas. Ou seja, num pacotinho que vem 7, compramos e de vez em quando vem uma. Mas na maioria dos casos já começa a sair 7 repetidas. O que a gente precisa fazer para superar esse problema? Para nosso álbum ser completo e se tornar finalizado? A gente precisa aprender um modelo social de vida que funcionava muito bem na igreja primitiva e sempre funcionou na sociedade e que hoje, infelizmente, nós estamos negligenciando. A troca. Troca social. A troca é quando uma pessoa tem algo que eu preciso e eu tenho algo que a outra pessoa precisa. E lá estamos nós, numa tenda, numa praça central, na cidade do interior de São Paulo. O meu filho com aquele calhamaço de figurinha, ele senta com um jovem, eu converso com o pai, ele vai com mais uma criança, outro fala com o vovô e a vovó. E todo mundo naquela troca de figurinhas, eu vou percebendo aquele volume diminuir, a quase se esgotar. Por quê? Porque naquele ambiente, o meu filho e eu tínhamos as figurinhas que aquela outra pessoa não tinha, e ela tinha as figurinhas que eu não tinha. E quando a gente trocava as nossas figurinhas, o nosso álbum se tornava mais completo. Se a gente entendesse de teologia, a gente poderia dizer: se eu tenho algo que o meu irmão não tem, que precisa, e se o meu irmão e a minha irmã têm algo que eu não tenho e preciso, é na minha troca e na minha convivência enquanto igreja, é na minha partilha e no meu compartilhar enquanto povo de Deus, que a minha vida se torna mais completa. Esqueça figurinha, esqueça álbum, coloque história, vida, necessidades, e coloque a sua existência como alguém a ser completo pelo convívio e pela troca com a vida dos outros. No reino de Deus, quando a gente compartilha e troca, a gente não perde. Quando a gente compartilha e troca, ninguém sai de lá prejudicado. A gente não sai com menos, a gente sai com mais. Por isso que a troca de figurinhas, para mim, se torna um modelo bíblico, onde a gente pode aprender a viver como cristãos, que quando eu dou algo da minha vida para a sua vida, eu não perco. Quando eu distribuo mais com você, e quando a generosidade pulsa do meu coração, do meu tempo, dos meus recursos, dos meus talentos, eu não sou prejudicado, eu sou agraciado. A minha vida se torna mais completa, mais plena, mais vibrante, porque é ali que o milagre acontece. Quanto a gente está perdendo por causa do nosso comportamento individualista e consumista? Eu nunca vi ninguém completar um álbum de figurinhas só comprando pacotinho. Ou tem que ser muito rico, ou tem que ser muito persistente. A gente só consegue completar álbum de figurinhas se a gente trocar com alguém.
A gente só consegue ser discípulo de Jesus se a gente conviver com alguém. Ninguém é discípulo sozinho. Esse mundo que fala para você que você se basta é um engano e uma mentira. Inclusive hoje está crescendo um movimento chamado sologamia. Conhece isso? Monogamia, casamento com só. Poligamia, casamento com várias pessoas. E sologamia, casamento comigo mesmo. Tem gente que não consegue conviver com outras pessoas e está fazendo um movimento de casamento solo. Ou seja, eu me basto. Isso é uma mentira. Porque é na partilha que eu me vejo. É com o outro que eu me torno sujeito. É com a troca que eu me torno acrescentado. E falando de igreja, e falando de comunidade, tem um lugar mais lindo, onde a gente pode trocar nossas experiências, as nossas histórias, aprender uns com os outros, sermos discipulados uns pelos outros e crescermos como aprendizes de Jesus. Por isso que essa palavra é uma palavra de resistência ao nosso mundo que não partilha, o nosso mundo que retém, que acumula. A palavra da igreja de rebelião e de subversão é: partilhe, entregue, dê da sua vida às pessoas. E é nesse entregar que você vai aprender a última palavra: participar. Participar significa assumir posição. Participar aqui nesse texto significa literalmente eram protagonistas, eles não eram espectadores. Não se sentavam no último banco da igreja e esperavam a bênção final para sair correndo e pedir o lanche no iFood. Eles queriam conviver, eles queriam viver a comunidade, mas eles não queriam viver de qualquer forma. Tinham duas palavras que faziam a cola dessa convivência. As palavras são alegria e sinceridade de coração. Vamos à alegria primeiro? Como você acha que era essa alegria? A palavra grega para alegria, ela é diferente. Ela é tirada de uma palavra de Jesus quando ele diz: então vocês verão o Filho do Homem e se alegrarão. Falando sobre a volta de Jesus. Você já parou para imaginar a alegria quando Jesus voltar, o céu chegar e a eternidade se abrir para nós? É a mesma palavra que a igreja usava para se reunir na mesa. O que era alegria? Entusiasmo, euforia, ânimo. Eles não estavam batendo palminhas de uma maneira tímida e desencorajada. Eles estavam celebrando, dançando, eles estavam pulando, eles estavam compartilhando. Havia vibração, havia energia, havia entusiasmo em cada atividade daquela igreja. Por isso eu me preocupo se muitas vezes nós não estamos participando do cálice e do pão, com a nossa vida voltada para uma tristeza. Porque esse mundo prega negatividade, esse mundo prega tristeza de vida. E o nosso sistema cognitivo tem um radar muito mais preparado para ver o negativo do que o positivo. Então nós chegamos na comunidade, ao invés de celebrar, a gente mostra os problemas. Ao invés de celebrar, a gente lamenta os desafios. Essa igreja celebrava, essa igreja compartilhava, essa igreja vibrava com a presença de Jesus em seu meio, e a comunhão tornava isso uma alegria constante. Mas a segunda palavra que movimentava esse grupo era a palavra sinceridade de coração. A palavra sincero significa literalmente, a palavra é sem dobras. Você sabe o que é uma pessoa complexa? Complexa, com dobras. Você sabe o que é uma pessoa simples? Simplex, é uma pessoa sem dobras. Sem dobras é quem é vulnerável. E a palavra vulnerável significa aquele que se permite ferir pelo outro. É quem tira as suas armas de defesa e se desencastela para poder ser vítima se o outro assim quiser. Porque não existe relacionamento genuíno em defesa pessoal. Não existe relacionamento de amor enquanto eu me proteger de todos os tipos de possibilidades de decepção. O amor presume ferimentos também. Por isso que essa comunidade festejava, alegrava e celebrava transbordantemente, exultava. Mas essa comunidade abria o coração, rasgava a alma, porque eles não precisavam de máscaras sociais. Afinal de contas, eles já eram aceitos na mesa. Não foi o dinheiro deles que os trouxe até a mesa, e não seria o dinheiro deles que os tiraria de lá. Não foi a falta de dinheiro que os trouxe até a mesa, e também não seria o ganho dele que os tiraria de lá. Foi a graça. A mesa nos deixa vulneráveis, porque mostra que nós somos gente como a gente. Nós somos humanos que pecam. A mesa reúne ao redor dela santos e pecadores, sábios e indoutos. A mesa reúne ao redor dela ricos e pobres, homens e mulheres, gente da camada alta da sociedade, gente inferiorizada e desfavorecida. A mesa
É um lugar que a gente chega não porque a gente conquistou, é um lugar porque alguém conquistou por nós, e foi Cristo com a sua graça. Por isso que na mesa e na comunidade a gente pode ser a gente mesmo. E que tal a gente usar a mesa da ceia de hoje para que ela seja um protótipo para a nossa vida diária? Que tal essa mesa uma vez por mês pular para o seu dia a dia na sua casa e você trazer isso no relacionamento com outras pessoas? Você tem coragem da sua mesa ser um lugar de alegria? A sua mesa ser um lugar de contar vitórias e de celebrar a vida? Você tem coragem de pegar a mesa e transformá-la num lugar onde você pode expor a alma e mostrar o porão do seu coração? Você pode abrir e dizer: meu filho está viciado em maconha. Você pode abrir o seu coração dizendo que a sua filha acabou de confessar a você que ela tem desejos homossexuais e você está arrasada com isso. Você tem coragem de confessar na mesa que o seu padrão de vida não condiz com o seu rendimento mensal e que você está atolado em dívidas. Você tem coragem de abrir o seu coração de que você pegou uma mensagem da sua esposa no celular que te trouxe uma grande desconfiança e uma instabilidade no seu matrimônio. Você tem coragem de contar das suas dores no lugar sincero, no lugar sem dobras, num lugar onde você é você mesmo, sem máscaras, sem personas, onde você pode dizer: é isso que eu sou. Gente que celebra muito quando está feliz, mas gente que sofre quando está triste. E a mesa é lugar para todos, para quem celebra e para quem precisa rasgar o coração. E o meu convite para você é vir para esse lugar, porque esse mundo oferece tristeza e medo. Tristeza porque a palavra de negatividade é constante e faz com que o nosso radar esteja nisso o tempo todo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegria é uma decisão, e você pode decidir por ela no banquete ágape, aqui na sua casa e nas mesas que você montar a partir de hoje. Mas também a mesa é um lugar de você mostrar o seu coração e expor a profundeza da sua alma e saber que não tem medo. A sociedade prega medo de desempenho, de performance. O que vão pensar de mim, um empresário como eu sou? O que vão pensar de mim, a família Margarina e Doriana? O que vão pensar de mim diante da minha performance, de desempenho? No reino você não precisa ter medo, porque ninguém pensa nada sobre você. No reino, Deus tem os melhores pensamentos. E diz Jeremias capítulo 29, versículo 11, que são pensamentos de paz e não de mal sobre você. Então saiba que você é convidado e convidado à mesa, e não precisa ter medo de ser julgado, de ser excluído, de ser abandonada, porque não foram os teus méritos que te colocaram na mesa, não foi a tua performance, não foi a tua validação. Igreja não é rede social que você precisa de like. Comunidade não é rede social que você precisa de validação. Você não precisa de views. Na igreja você só precisa que alguém olhe por você, e Ele já olhou e já disse: você é minha filha amada e você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Venha para a mesa, venha para a mesa e venha participar desse lugar de aprendizado com Jesus, praticando um caminho de subversão e de resistência ao mundo greco-romano que se chama hoje de sociedade pós-moderna. Como a gente vai fazer isso essa semana? Primeiro, você vai entrar no site e vai ver os textos de meditação para você refletir sobre o poder de ser comunidade. Segundo, você vai avaliar o seu coração, se você está mais em comunidade ou se está mais no individualismo. E terceiro, lá no nosso site você vai ter sugestões práticas para tudo isso. Você vai ser encorajado a praticar a comunidade. Seja fiel nos cultos. Não venha só no domingo de ceia, meu irmão e minha irmã. A gente fica triste porque a gente prepara todo domingo algo maravilhoso para alimentar essa comunidade. Mas o domingo de ceia é o mais frequentado. O domingo de ceia é que as pessoas não querem perder. E parece que todos os demais são negociáveis. Faça desse lugar um lugar de frequência, de rotina, onde você intencionalmente participa. Participe dos homens, das mulheres, dos jovens, adolescentes. Se reúna como igreja para se encorajar uns aos outros. Segundo, procure um grupo menor para você pertencer. Um ministério, um curso de homens, de mulheres, um círculo. Vai se conectando, vai entrando nesses lugares. Diga: eis-me aqui, eu quero. Faça você um círculo na sua casa. Chame algumas pessoas para participarem. E você tem a nossa igreja de apoio para material com isso. Crie você mesmo as oportunidades de ser pequeno grupo e pertencer como comunidade da mesa. E convide pessoas para a mesa da sua casa, tornando a sua mesa um lugar de discipulado e de aprendizado. Faça mesa de restaurante, mesa de café da manhã na padaria, como você quiser. Mas eu ainda acredito que a mesa do Senhor ainda é o melhor lugar para a gente celebrar com alegria e simplicidade de coração.
e sinceridade de coração. A mesa é o que Jesus deixou como elemento de subversão a uma sociedade que nos afasta. Por isso, preste bem atenção nessas palavras, porque na noite em que Jesus foi traído, ele reuniu seus discípulos não no templo, não numa cátedra, não num simpósio, nem num convívio. Não havia triclínio onde havia maiores e menores. Ele reuniu seus discípulos na mesa e, tendo dado graças, repartiu o pão, porque ele ensinou que quando a gente se reúne, a gente partilha. E partilhando o pão, cada um com seus discípulos, comeram. E depois de terem comido, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é nova aliança no meu sangue. Tomem dele todos, porque no banquete ágape ninguém é excluído e afastado. Todos, e façam isso como um ato de subversão, em memória de mim. Que esse mundo possa ver uma comunidade diferente do que ele prega. Que esse mundo possa ver uma igreja que sabe o que significa ser igreja, que pratica a comunidade, diferente dos sistemas anti-reino e anticristo que estão nos afetando. Que esse mundo veja a nossa participação nessa mesa, tomando o cafezinho, olhando nos olhos e sermos discípulos de Jesus. Se você se escandalizou em tomar café no meio do culto e parar o culto para você olhar nos olhos das pessoas, eu lamento, mas talvez você fique escandalizado no céu também. Porque céu é relacionamento. Céu é estar lá sem pecado, para sempre, com Cristo e com toda a comunidade de crentes que creu em todas as eras. Por isso, se você achou que tomar um cafezinho e interromper o culto foi uma atividade carnal, eu quero dizer que talvez foi a atividade mais espiritual desse culto até esse momento. Porque não dá pra gente ser crente e celebrar a vitória olhando para a nuca do nosso irmão. Não dá pra gente compartilhar as dores e pedir oração olhando para a nuca do nosso irmão. Mas um ato espiritual de pegar o café, perguntar o nome de alguém anônimo, conversar e perguntar a história de alguém que você não conhecia. Como eu conhecia a história de algumas pessoas conversando ali na mesa enquanto partilhava com elas o cafezinho. Esse ato é totalmente espiritual, porque nós nos conectamos, nós olhamos, nós somos discípulos, nós somos igreja. E então agora a gente vai fazer isso com a ceia oficial, pão e cálice. Vamos voltar e mergulhar na história há 2000 anos, o que a igreja já fazia. E vamos nos conectar nas eras e nos tempos para celebrar o nome de Jesus. Mas celebrar, irmãos, não é momento para você ficar gasbisbaixo, não é momento para você ficar lamentando: ó vida, ó céus, misericórdia, eu não mereço nada. É momento para você celebrar o nome de Jesus. A mesa está pronta, Cristo ressuscitou, nós vamos morar com Ele na eternidade. E quer você goste ou não, essa pessoa perto de você provavelmente vai também. Então é tempo de a gente celebrar como igreja e celebrar o nome de Jesus. Mas é tempo também de olhar e dizer: você tem um motivo de oração? Você tem um pedido que eu posso orar por você? Olhar para a esposa, para o amigo, olhar para a pessoa que você nunca viu aqui nessa igreja. E em ciclos menores, a gente olhar um para os outros, trocar o café agora pelo pão e pelo cálice e tomarmos o segundo ato mais espiritual desse culto, que é nos conectarmos como igreja de Jesus. Quero convidar vocês a se colocarem em pé, por gentileza. Fechar os seus olhos para a gente orar juntos. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida e o nosso coração. E queremos viver a igreja. Queremos experimentar a igreja. Queremos ser comunidade que se reúne, que partilha o cálice e que pratica o caminho do Senhor, participando com alegria, mas com sinceridade. Que seja um momento de festa, de alegria, mas de olhar nos olhos e de orarmos. E que a Tua presença se manifeste em nosso meio aqui, e que essa mesa possa nos levar para a nossa mesa do cotidiano, praticando o caminho na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantarmos essa canção, você é convidado para ir nessas mesas, no meio, atrás, se distribua. Você pode orar em grupo, mas não deixa ninguém sozinho. Viu alguém sozinho? Chama, vem aqui com a minha família. Pergunte se ela tem um motivo de oração. Se você não sabe orar, não tem problema, apenas fechem os olhos e fiquem um tempo juntos ali. É comunhão, e vamos celebrar o nome de Jesus como povo de Deus. Pode sair do seu lugar e sirva-se. Aqui nós temos celíacos. Se você é celíaco, nós temos elementos para você aqui à frente com o nosso diácono Fernando. Santifica-nos na Tua vontade.
vem e faz-nos um, como és um com o Pai, edifica-nos em tua perfeição, só então seremos tua expressão. Glória ao Filho, na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais, em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Glória ao Filho, na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Nossa voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Levante a sua voz e cante isso ao Senhor. Nós declaramos:
Declare ao Senhor glória. E umas vozes. Aleluia, aplauda ao Senhor. De Jesus, nos reunimos aquecidos pronto à luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Aplauda ao Senhor. Recebi um novo coração,
isso com toda a sua força ao Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosas para mim, querido irmão. Essa música é uma clássica da nossa liturgia cristã, mas eu preciso ensinar como cantá-la. Nessa canção a gente não fecha os olhos, porque a gente está declarando a fé da nossa comunidade, estamos declarando ao nosso irmão. Então a gente vai cantar essa canção de duas formas: primeiro com os olhos abertos, e segundo com as mãos dadas, como símbolo de união e de comunidade. Fecha os corredores, dê a mão para a pessoa que está perto de você, e vamos do início. Recebi um novo coração, coração de aprendizes de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Esse coração é ensinado por Jesus. Somos seus aprendizes. Como fruto desse novo coração, O que nós fazemos, nós declaramos. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a Comunhão de gente que não é perfeita, comunhão de gente que tem seus desafios, mas que somos corpo. somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer Sem dobras, falsidade, sem máscaras, que não tem medo das suas imperfeições e falhas, mas que expressa a graça e o amor de Jesus que habita em nós. uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, O que você tem ou não tem, por isso eu preciso de você. Por isso que você é tão precioso e preciosa. Agora vamos cantar suas vozes, somos corpo. Vamos declarar isso juntos? somos corpo. Senhor, uma família, compromisso
Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Agora, sem cantar, você vai dizer para a pessoa do seu lado: eu preciso de ti, precioso você é para mim. Dá um abraço nela, deseja uma feliz semana e uma semana abençoada. Deus abençoe.